Esse vídeo não tem a intenção de demonstrar a afiação utilizando esses gadgetzinhos, que no caso aqui é um clone do Age Pro Apex chinês, né? Enquanto o Age Pro Apex custa aí na faixa de $250, esse clone chinês, que é exatamente igual, custa $20. Hoje, aliás, eu acho que sofreu uma inflaçãozinha, está a $25 com frete para o Brasil no AliExpress. Pois muito bem, primeiramente, rapidamente falando sobre o clone. Em termos construtivos, ele é exatamente igual o Edge Pro Apex. Alguém pode alegar que talvez a qualidade do plástico não seja a mesma do original, a qualidade do aço, mas o que importa é que ele faz exatamente o mesmo trabalho. Eu já testei, é extremamente funcional. Qual é a diferença principal dele para o original? As pedras que vêm, tá? Essas pedras, elas se desgastam um pouco mais rápido do que seria o desejável, né? Para se ter uma ideia, as pedras do Spyderco Sharpmaker ou da Falkniven DC3, DC4, etc., praticamente não sofrem desgaste. Essas pedras aqui sofrem um desgaste mais apreciável, mas, por exemplo, se a gente comparar com uma pedra japonesa King 1200, ela desgasta muito menos do que a King, sem sombra de dúvida. São pedras muito eficientes para desbastar, são essas pedras que vêm com ele, né? Vem um set de 4 pedras, em grana 180, 400, 800 e 1500. Na verdade, a equivalência é sempre quase a metade em termos de lixa d'água. Então, a 180 equivale a 90, 100, a 400, desculpe, a 400 equivale a uma lixa 200 e assim sucessivamente. Então, quanto ao funcionamento e o tipo de fio conseguido, mesmo sem nunca ter tido um Edge Pro Apex original, mas já cansei de ver vídeos e avaliações, o resultado obtido é exatamente o mesmo. Alguém pode pensar, mas o material é mais frágil. Olha, eu posso afirmar com certeza que, se usado com cuidado, a durabilidade dele é indeterminada, tá? Então, se não deixar cair, se não fizer força, nem pressão, é indeterminada. Mas vamos às dicas que eu queria dar. Muito bem. Como essas pedras podem sofrer um desgaste relativamente rápido, principalmente as de grana mais grossa, que vão ser usadas para os desbastes iniciais, que normalmente é o que é mais demandante, eu fiz esses dummies de alumínio, né? São placas de alumínio de 3/4 por 1/8, duas plaquinhas coladas uma na outra. Numa plaquinha eu colei lixas d'água, né? E a outra tem os chanfros para encaixar no encaixe do aparelho, como se fosse a pedra que vem nele. Aqui está uma lixa aqui, né? Opa, caiu aqui, só um minuto. Então, e já testei só as lixas. Elas afiaram 2 facas em D2, uma faca em M42 com 63, 64 de dureza, uma faca em 51,60, 2 canivetes, um Victorinox e um outro canivete em D2. E as lixas aguentaram, conseguiram fazer isso tudo. Quem mais sacrificou as lixas, na verdade, foi o aço M42 de uma faquinha minha, com 63, 64 de dureza. Mas um set de lixa deu perfeitamente, tá? Então, vamos às dicas. Primeiro, colocar uma máscara aqui. Aqui, o que eu chamo de máscara aqui, nesse caso aqui, eu usei fita isolante. Vocês podem usar fita crepe, não importa. A mesinha de apoio, ela é regulável para você apoiar a lâmina em questão. Como vocês podem ver, eu coloquei um ímã de neodímio aqui por baixo, facilita bem, tá? Você não precisa ficar segurando, mesmo sem o ímã, não precisa ficar apertando a lâmina
aqui para mantê-la firme. A própria pressão da pedra vai fazer isso, né? Mas o ímã de neodímio aqui por baixo facilita bem. Tá? Mas vamos lá então, quais são as dicas? Pois bem, no início as pedras, junto com a basezinha de plástico, elas vão ter mais ou menos a mesma espessura. Mas com pouco tempo, com o uso, a tendência é que as pedras de grana mais grossa se desgastem mais e com isso fiquem menos espessa. E aí o que vai acontecer? Ao a pessoa trocar uma pedra inicial por uma pedra subsequente, normalmente de grana mais fina, vai haver uma diferença de espessura e aí vai haver diferença no ângulo. O que acontece? Quando se a pedra de grana mais grossa for mais espessa, não tem muito problema. Por quê? Porque colocando uma pedra de menor espessura, vamos tentar mostrar aqui, se as pedras fossem mesma espessura, na hora de casar o ângulo, imaginando que isso aqui seja o fio, fica certinho. A partir do momento que as pedras mais finas começam a ficar mais grossas, elas começam a pegar cá em cima. Ou seja, você não vai atingir a borda extrema do fio com a pedra e, consequentemente, não vai ter o polimento desejado e nem o fio desejado. Então, muita gente vai obter insucesso e não sabe por quê. O aparelho, ele vem com um marcador, né, tipo um marcador de CD, para você ir marcando o fio, e aí nesses casos você vai ajustando manualmente até casar o fio com a outra pedra de diferente espessura que você está usando. Mas existe um truque, que é isso que está aqui, um anel de limitação, que no caso eu fiz o meu, mas acho que acha para comprar, com o nome de limitador de profundidade de broca. Eu fiz o meu usando um anel interno de rolamento que eu furei com um parafusinho Allen, né, com umas porquinhas para garantir a rosca dele, e botei Durepox em volta para travar o sistema. Então aqui, ó, vocês veem que ele está fixo aqui. Por que disso? A espessura dessa lixa aqui é a mesma dessa daqui. Então qual é o truque aqui? Você coloca, depois de usar ou antes de usar, aí tanto faz, a lixa, a base com a lixa ou com a pedra, seja lá o que for, apoiada no seu limitador, solta aqui o braço, ó, ele está solto, ele vai apoiar na lixa e aí você trava. Não apertem demais, porque senão pode espanar, não tem necessidade. Muito bem, travou. O ângulo, botei o carro na frente dos bois. Você seta o ângulo que você quer primeiro, ele vem graduado de 10, 15, 18, 21 e 24 graus, você seta o ângulo, e aí depois, com o ângulo setado, vamos supor que é esse o ângulo que você quer, você coloca a pedra, coloca o limitador, né? Ele é com um parafusinho Allen, então eu solto e travo ele com essa chavezinha Allen, né? Então agora quem vai ser o meu guia é o limitador. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira usar essa pedra no lugar dessa base aqui, ó, que vocês vão ver que a espessura é diferente. Então daria alteração no ângulo. Pois bem, eu simplesmente tiro essa daqui e com essa pedra eu solto isso aqui, posiciono, travo, pronto. Ao colocar essa pedra eu vou casar exatamente o ângulo aqui no fio. Então eu não vou ter que ficar perdendo tempo, ficar ajustando manualmente aqui, passando o marcador e vendo se está removendo exatamente no fio, exatamente na porção que eu quero. Com esse truquezinho aqui, isso agiliza bem. Então, essa é a primeira dica. A segunda dica é o seguinte. Ao setar o ângulo, né, aí nós não vamos mais depender do limitador aqui. Vamos imaginar que ele não esteja aqui. Podemos até soltá-lo. Pronto. Vamos supor que eu tivesse começado nesse ângulo de 10 graus.
Usei a primeira pedra, fiz o desbaste inicial do meu fio, né, em 10 graus. Ao passar para a pedra seguinte, ao trocar, né, para a pedra seguinte, eu vou subir 1 grau. Ah, como é que eu sei que eu estou subindo 1 grau? Pois bem, entre o marcador de 10 graus e o de 15 graus, você calcula mais ou menos 1/5 da distância, óbvio. Aí, qual é a função disso, Cabral? Simples, é uma técnica que eu chamo de telescópica. De novo, vamos imaginar que aqui seja o meu fio. Deixa eu tirar isso daqui. Vamos imaginar que aqui seja o meu fio e a primeira pedra casou certinho aqui. Ela promoveu esse desbaste. Ao passar para a segunda pedra e subir em 1 grau, eu vou garantir que a segunda pedra pegue exatamente a borda extrema do meu fio, né, e dê uma pequena diferencinha aqui em cima. Ao passar para outra pedra, para refinar um pouco mais, eu vou acentuar isso. E assim sucessivamente até obter o meu microfio final, seja ele 18, 21, 15, não importa. Então, com essa técnica que eu chamo de telescópica, você vai polindo cada vez mais a parte que te interessa realmente, que é a borda extrema do fio. Com isso você diminui o trabalho e garante que as outras pedras, as pedras subsequentes, estão atingindo justamente a parte que interessa, que é o apex certinho do fio, a borda extrema, e não o ombro cá em cima. Tá? Então essa técnica telescópica também funciona muito bem. E com a vantagem adicional, você acaba criando um fio, digamos, convexo, entre aspas, porque a borda extrema vai ser um V0, com uma habilidade de corte muito alta. Tá? Então, basicamente são essas duas dicas, né, que vão fazer com que esse aparelho seja extremamente funcional. Ah, uma outra coisa que eu esqueci. Ele não vem com isso aqui. Eu coloquei. É um limitador. Para quê? Vocês vão ver que a hora que ele vai impedir que a pedra saia da borda extrema da base. Porque senão, se eu não tiver esse limitador, que no caso aqui é um tubo de borracha, que é justo nessa haste, ela chega aqui, ó, ela bate lá e não passa. Por quê? Se eu não tiver o limitador, como o aparelho não tem essa limitação, a pedra vai sair da borda e não voltar, ela vai impactar o fio. Com isso pode danificar o fio. Então é bom colocar um limitador e é só calcular certinho aqui, marcar o limite extremo de onde a pedra ou a lixa chega e colocar o limitador. Pois bem, a dica basicamente é essa. E esse outro aparelho aqui, isso é um outro clone, entre aspas, do Age Pro Apex, só que todo em aço. Ele é todo em aço inox, não magnético, muito bem construído, custa os mesmos $25, eu comprei por 20, mas hoje está a $25 igual esse aqui. Ele potencialmente é melhor do que esse daqui, potencialmente. Por que eu disse potencialmente? Porque para ele realmente ser melhor do que esse, é necessário fazer uma série de modificações, adaptações e melhorias nele. O usuário pode fazer. Por exemplo, o primeiro grande erro dele, ao invés dessa bolinha aqui, que eu não seguro na bolinha, por exemplo, eu deixo aqui, ó, entre os dois dedos e só empurro, eu não boto pressão ao utilizar, mesmo as lixas. Não precisa você apertar a pedra ou a lixa para promover o desgaste. O simples vai e vem dela aqui faz isso. E aqui eu só empurro. Esse daqui, como tem um braço, né, uma haste aqui para você segurar, no você segurar, mesmo que você não ponha força, você tende a ter um movimento rotatório aqui, o que vai causar dano no seu fio ou não vai conseguir um fio perfeito. Eu vou acabar substituindo isso aqui por uma bola semelhante a essa. Ele tem uma vantagem extra, que a mesa dele funciona como um clamp. Aqui ele tá. Você pode levantar e travar a lâmina. Esse eu também coloquei um ímã de neodímio aqui por baixo, mas a mesa dele pode funcionar como um clamp. E aí você pode usá-lo na mão. Você prende a lâmina e aí, segurando ele aqui, você pode
utilizá-lo. Mas eu não recomendaria para quem está começando comprar esse daqui, porque primeiro que ele é chato para chuchu, para ajustar os ângulos aqui, não vem com marcação de ângulo, você tem que calcular o seu ângulo. É chato porque você tem que ficar mexendo com porquinha para cá e para lá e tal. Como eu disse, potencialmente ele é melhor do que esse. Potencialmente, se você implementar as melhorias, as adaptações que ele necessita. Tá? Eu recomendaria para quem está começando adquirir esse de cá, que é muito mais fácil de usar, muito mais intuitivo e funciona plenamente. Aí alguém pode perguntar: Cabral, você vai abandonar os seus anguladores ou sua afiação manual? Na verdade não. Porque isso aqui, apesar de dar um fio extremamente simétrico, bonitinho, você conseguir um espelhamento, não arranhar as lâminas, por exemplo, quem tem um canivete como esse aqui, que é um Lone Wolf Longhorn, que inclusive não se fabrica mais, porque a Benchmade adquiriu a Lone Wolf e acabou. Tem canivetes semelhantes, mas o material é inferior, o aço é inferior. Esse aqui, por exemplo, é aço S30V. A qualidade dele é qualidade de um canivete semi-custom. É muito bom esse canivete, mas não se fabrica mais. A Benchmade fabrica um semelhante em aço N690, eu acho, talas em madeira. Bom, isso não vem ao caso. Mas, por exemplo, para colecionador que não quer correr o risco de arranhar suas lâminas, ou para quem é extremamente zeloso e não quer nenhum arranhado fora do fio da lâmina, esse aparelho aqui é uma maravilha. Eu não estou nem aí se minhas lâminas vão ser arranhadas ou não, elas são para serem usadas. Talvez um ou dois, esse canivete é um dos dois que eu tenho mais cuidado no afiar. Mas a grande diferença para mim, que consigo fios sem muita modéstia, eu diria até perfeitos, na afiação à mão livre, ou usando os meus anguladores, usar esse aparelho, ele funciona muito bem e tal, mas é lento. Para mim ele é lento. Agora, quem vai afiar suas lâminas em casa, vai afiar uma ou duas ou três lâminas só, é tranquilo, dá um rendimento interessante. Por quê? Mas por que eu estou falando que ele é lento? Porque vejam bem a espessura da pedra ou da lixa que vai ser usada. Enquanto eu uso uma pedra de bancada, que desbasta muito mais, eu posso pôr mais pressão, isso aqui a pessoa tem que ir com mais cuidado, mais devagar, sem pôr pressão, né? Então, não é que eu não vou usar, eu vou usá-lo, mas eu prefiro fazer a fiação à mão livre. Agora, quem não consegue fios perfeitos à mão livre, esse aparelho é o indicado para fazer o fio. Para retocar ou para fazer só microfio, aí hastes cerâmicas do tipo da Smiths ou o próprio Sharpmaker, que é o ideal, para retocar microfio, é incomparável. Esse aqui não se compara com o Sharpmaker para retocar microfio. Agora, para fazer o desbaste, esse aqui é muito superior ao Sharpmaker. Tá? E para quem está começando agora na afiação, por $25, eu acho que é um excelente investimento, ainda mais com essas dicas de se poder utilizar lixas d'água, né, ao invés da pedra ou junto com as pedras, né? E esse aqui, por exemplo, já estou no segundo set de lixa. E para testar, eu colei uma lixa por cima da outra. Nem me deu o trabalho de remover a lixa gasta. E ao contrário do que ocorre com as pedras, as lixas desgastam mais as lixas mais finas, exatamente porque o abrasivo dela é uma camada menos espessa. Acho que as dicas eram essas e tomara que sirva para os amigos. Como ficou meio confuso, vamos fazer o passo a passo de novo de como usar o limitador aqui. Pois bem, com uma pedra qualquer que se deseja iniciar, escolhe-se o ângulo que vai ser usado, seja ele qual for. Pois bem, quero este ângulo aqui. Usei minha pedra. Na hora de passar para a pedra seguinte, eu removo a primeira pedra, coloco ela na base do ajustador de ângulo, subo o meu limitador e travo. Pronto. A referência agora do ângulo vai ser o meu limitador. Ao passar para a segunda pedra, o que eu vou fazer? Eu solto o ajustador de ângulo, coloco a segunda pedra, travo, pronto. Agora sim,
Agora essa pedra, mesmo com espessura diferente, vai casar o mesmo ângulo que estava sendo feito pela pedra anterior, independente de eu ter que usar o marcador e ficar ajustando manualmente. E assim sucessivamente, se eu for trocar essa pedra por outra, seja ela qual for, qual espessura for, eu apoio ela no limitador. Vocês podem ver que deu uma diferençazinha aqui, essa aqui está mais folgada. Solto o braço, deixo o braço apoiado na pedra e agora eu vou usar essa pedra. Então essa é a forma correta de usar o truque do limitador. Acho que dessa vez ficou claro.